E ele não pediu outra coisa a não ser sabedoria. E aqui, irmãos, eu quero parar um pouquinho, e eu gostaria que você refletisse aí, nesse momento. Para pedirmos sabedoria para Deus, é preciso nós fazer um autoconhecimento, existe um propósito. Para nós praticar a sabedoria, é preciso haver um autoconhecimento. De que forma? Conhecendo a Deus como Ele é. Salomão conhecia o Deus de Israel. E quando nós passamos a conhecer o nosso Criador, aquele que é um Pai celestial, que tem cuidado dos seus filhos, a partir do momento que nós conhecemos esse Deus santo, esse Deus justo, esse Deus reto, nós passamos a conhecer nós mesmos, o quanto nós precisamos de Deus. Por quê? Primeiramente, somos pecadores. E como pecadores, nós necessitamos de se aproximar de Deus. Então, sabedoria já começa por um princípio. Provérbios 1:7 diz assim que, primeiramente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer isso? Primeiramente, princípio é o quê? É o início de tudo. Ou seja, você vai crescendo em conhecimento na presença de Deus. Assim como uma criança nasce e cresce dentro do lar e precisa dos cuidados, os primeiros ensinos, assim somos nós, amados. A partir do momento que nós se tornamos filho de Deus, Deus nos chamou, nós passamos a conhecer a Deus. É um processo de crescimento espiritual. E nesse crescimento espiritual, atentamos para algo. Quando nós conhecemos a Deus, nós vemos o quanto Ele é bom e o quanto Ele quer nos abençoar. E esse princípio do temor de Deus, irmãos, é isso. Não é ter medo de Deus, é se relacionar com Deus. É buscar a vontade de Deus e aplicá-la na nossa vida, em todos os segmentos da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida profissional. Aliás, nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. E se tudo está no controle de Deus, nós devemos honrar a Deus em tudo, em todos os aspectos. Nós devemos honrar a Deus nos pequenos negócios, nas nossas conversas casuais. Nós devemos honrar a Deus na nossa amizade. Nós devemos adorar a Deus, honrar a Deus nos detalhes da nossa vida, amados. Isso é o temor do Senhor. O pastor Silas estava falando, e é verdade, amados. Do que você tem enchido a sua mente? Da palavra de Deus? Se for da palavra de Deus, você está honrando a Deus. Por quê? Porque quando você processa a palavra de Deus, você desce a palavra de Deus no seu coração, e a sua boca estará o quê? Continuamente falando algo de Deus. As suas atitudes demonstram isso. E tudo isso glorifica o nome de Deus. Isso é verdadeira sabedoria. Caminho da sabedoria. Agora, o inverso disso, o louco. Você conversou com alguém? E eu creio que quando nós falamos isso, você vai identificar com alguém. Só fala água, não fala nada que edifica, o comportamento péssimo, uma vida desregrada. E você está ali o quê? Como uma testemunha de Deus na sua vida. Então, amados, quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos e vemos a necessidade de se aproximar dEle. E ser mais santo como Ele é santo. E viver uma vida para a glória dEle. Segundo aspecto aqui, Salomão fala do seu pai Davi. Da instrução que ele teve da sua família. Amados irmãos, eu quero dizer aqui para você.
Família é a base da sociedade. Família é o investimento para a próxima geração. Eu sei que vocês têm sido ministrados aqui através do pastor Silas sobre a funcionalidade da família na igreja. Os propósitos que a igreja é. A igreja é uma família. E nessa pandemia, a extensão da igreja é a família. A família Nazareno está em todos os bairros. A família Nazareno está no comércio. A família Nazareno está em todos os lugares. Sabe por quê? Em todos os lugares está a família de Deus. E a instrução que esse homem recebeu do seu pai Davi, ele pôde passar, ele pôde trazer para os seus filhos. Sabe por quê? É um projeto para a próxima geração. Amados, por que muitas notícias, nós vemos desastre, nós vemos escândalo, nós vemos tantas coisas? Por quê? Família arruinada. Família deixando os princípios de Deus. E vivendo o quê? O egoísmo. Eu quero compartilhar com vocês que no livro de Provérbios, ou melhor, no livro de Tiago, amados, diz assim, para nós, que a sabedoria vem de Deus. E existe uma sabedoria que ela vem do alto. E tem outra sabedoria que ela é terrena. A sabedoria do alto, Provérbios 3,15 diz assim, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. No versículo 15. No versículo 17 e 18 diz assim, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que sabedoria que nós temos visto neste mundo? Esperteza, diabólica, é aquela sabedoria mais do ego, as pessoas massageando o seu próprio ego, vivendo para o seu próprio, não se doa. Irmãos, eu quero uma sabedoria, que eu possa ser útil na minha família, que eu possa ser útil no reino de Deus, que eu possa ser útil para a minha sociedade, que eu possa ser útil aonde eu for. Essa é a sabedoria que faz a diferença. E uma sabedoria que nós temos visto aí, que realmente traz tragédias. É aquela sabedoria carnal. Tiago diz assim, carnal, diabólica. E é verdade, amado. É uma sabedoria terrena. Irmãos, nada contra você fazer faculdade, ser especializado em algo. Isso é louvável. Mas nunca esqueça, a verdadeira sabedoria, ela transforma a sua vida de dentro para fora, o seu intelecto. Ela transforma, você passa a ser o quê? Um instrumento nas mãos de Deus, para a glória do Senhor. E principalmente, amados, quando você recebe de Deus, não é para o seu orgulho. Aliás, todos os seus diplomas, todo o seu recurso que você aprendeu, aquilo passa a ser o quê para você? Simplesmente um instrumento, mas não para se autopromover, mas para a glória de Deus. E aí você vai usar tudo que você tem, a bagagem, para servir uns aos outros. Como é lindo ver uma pessoa, irmãos, usando a sabedoria que vem dos céus, para a glória de Deus. Primeiramente, ele não se propaga. Pelo contrário, ele apresenta o quê? A Deus, a sua vida. E vem para servir, para somar, para levar os outros a desfrutar daquilo que Deus tem. E Deus tem o quê? O melhor no nosso relacionamento, na nossa convivência, na nossa família, na nossa igreja, em todos os aspectos. Eu quero dizer para você, a aplicabilidade da sabedoria, porque sabedoria, irmãos,
é o conhecimento aplicado. Tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas ele não consegue aplicar aquele conhecimento. É bom em algumas áreas, mas a sabedoria que vem do alto é o discernimento, como aplicar nas nossas vidas, em todos os aspectos. E isso traz o quê? Comunhão, relacionamento, vida saudável. Você leva para a sua família o quê? Uma vida saudável para a sua família. Você leva lá no seu trabalho uma vida saudável. Pastor, grandes é os desafios, eu concordo com você em todos os aspectos. Na igreja tem os seus desafios, no trabalho tem os seus desafios, em todos os aspectos da sociedade tem os seus desafios, mas quando nós aplicamos a sabedoria de Deus, que é o temor do Senhor, faz toda a diferença. Quebra julgos, irmãos. A unção quebra jugo. A manifestação do Espírito, através da sua fala, quebra maldição, quebra barreiras. E Deus nos chamou para isso, fazer a diferença, trazer, contextualizar o ambiente, mudar a situação. Foi para isso que Deus nos chamou. Eu quero, nesta noite, dizer para você que a proposta, o convite, a sabedoria, ela tem em nossa caminhada o seguinte propósito, amados irmãos: é levar as pessoas quem é Jesus na sua vida. O que Jesus faria seguindo os meus passos, tomando as minhas decisões? Você já fez essa pergunta na sua vida? Que responsabilidade, não é verdade? Ser chamado de cristão. Amados irmãos, eu muito me entristeço quando eu vejo, e você está vendo hoje na mídia, esse tipo de escândalos, um atrás do outro. E como Deus nos chamou para ser sal e luz, nós podemos ver, amados irmãos, que tristeza ao nosso coração, quando nós podemos fazer a diferença e nós não fazemos. E aqui eu quero chamar você e quero encorajar você. Como que tem andado os seus caminhos? Pastor, mas nós somos pecadores. Mas antes disso, nós temos o quê? Uma vida em Deus. E a proposta do Evangelho é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiramente, irmãos, a sabedoria, ela faz com que nós façamos uma autoavaliação das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas reações. Porque é muito fácil falar, eu sou cristão. É muito fácil, muitas vezes, dizer assim, eu tenho tantos anos de cristão. Mas e os frutos? Nota que no versículo 3, a proposta é essa: para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Salomão está dizendo assim: Deus nos fez justiça em Cristo para vivermos o quê? A retidão. No meu viver, no seu viver. Amados, no seu bairro, no seu trabalho, na sua casa, a proposta de Deus é que se aplique a justiça, que se aplique a equidade, ou seja, que seja manifesto a graça de Deus.
É lindo ou não é lindo isso? Foi para isso que Deus nos chamou. Para realizar os propósitos de Deus aqui na terra. Eu quero concluir nesta noite, amados irmãos, dizendo que a nossa finalidade em vivência é fazer mudanças. Provérbios 1:10 diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Tem outra versão NVI que diz assim: meus filhinhos, se o mal que está em o seu redor te tentar, não consista. Em outras palavras, esse mundo, irmãos, eles se unem para o mal. O propósito deles é não andar sozinho, é se contaminar, é influenciar. Mas a proposta nossa é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentamos juntos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o mundo tenta te influenciar, não consista. Não ceda. Você tem algo na sua vida, o Espírito Santo de Deus. Você tem a palavra de Deus. Você tem um Pai eterno, poderoso, a paternidade de Deus. Tiago diz assim: se falta sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. E sabe o que acontece? Ele te agracia. Ele te sustenta. Ele te enche. Ele te renova. Ele te visita. Eu gostaria de concluir fazendo uma oração para a minha vida, para a sua vida, para nós aplicar. Quem estiver aqui, puder ficar em pé. E você que está no seu lar, nos ouvindo, nos acompanhando, eu gostaria de estar orando por você. Eu não sei como é que estão os seus caminhos, mas Deus quer te abençoar. Deus quer transformar as suas veredas. A proposta de Deus é assim: que a vereda do justo é como um romper da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vamos orar. Soberano Deus, eu quero nesta noite, Pai, glorificar pela Tua palavra, porque assim como o Senhor deu a Salomão sabedoria, e ele conduziu o reinado de Israel, ele foi um homem reconhecido, Senhor. Ele experimentou a bondade dessa sabedoria. Assim nós também, Senhor, queremos, Senhor, não somente ter sabedoria, mas aplicá-la na nossa vida, no nosso relacionamento, nas pessoas que estão à volta, Pai. Que eles possam ver Cristo em nós, esperança da glória, que eles possam ser transformados, Senhor, de glória em glória, que o Senhor possa estar dando a eles cada dia força, graça, para não viver como tolo, mas viver em sabedoria, sendo transformado e transformando outros como agentes. Eu te louvo e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.